faz uma cara assim. Já bateu um negócio, já deu um ar, né? Aí faz uma conchinha com a mão assim, ó. Jinkidama? Eu não sei o que é isso. Pega o Jinkidama. Vocês conhecem aquele homem lá, o Coisa, que é cheio de pedra, assim? Imagina que vocês vão quebrar um negócio igual o Coisa. Aí vocês vão e faz assim. Faz um monte. Mas quebra mesmo, quebra mesmo. Aqui é bastante. Vai, gente! Faz um monte, menina! Aê! Aqui precisa muito! Vai, já cansou, né? Aqui, ó, faz um aqui precisa muito! Vai! Pode entupir o cérebro. Muito bem, solta aí, meu campeonato. Tem uma musiquinha que me ensinaram aqui, que é assim, ó, porque nós vamos entrar numa casa, tudo bem? Nós vamos entrar numa casa pra história acontecer. Aí pra gente entrar nessa casa, como tem muita gente, a casa precisa crescer, ficar grande pra chegar no meio. Tá bom? Tem uma casinha que é assim, assim, e de dentro dela sai fumaça assim, assim. Quando eu quero entrar, bato na porta assim, assim. Eu entro na casinha assim. Beleza? Vamos lá, mas tem que cantar alto, porque o vento tá pra lá e eu tenho que ouvir vocês aqui. Tá bom? Então vamos lá. Eu tenho uma casinha que é assim, assim. E de dentro dela sai fumaça assim, assim. Quando eu quero entrar, bato na porta assim, assim. Eu entro na casinha assim, assim. Tenho uma casinha que é assim, assim. E de dentro dela sai fumaça assim, assim. Quando eu quero entrar, bato na porta assim, assim. Entro na casinha assim, assim. Tenho uma casinha que é assim, assim. Quando eu quero entrar, bato na porta assim, assim. Eu tenho uma casinha que é assim, assim. Quando eu quero entrar, bato na porta assim, assim. Eu entro na casinha assim, assim. Eu tenho uma casinha que é assim, assim. E todas elas são gostam assim, assim. Quando eu quero entrar, bato na porta assim, assim. Eu entro na casinha. Imagina as crianças fazendo isso. Tudo bem, a casinha abriu, desceu. Tudo bem. Então vamos chegar pra casa. Como se nós estivéssemos no final de alguém muito legal. Aproveita vocês sentar pertinho. Cadê o som? Tem mais lugar aqui, ó. Pode chegar pertinho assim. Aí. Eita, eu já cansei. Cadê a história agora? Mas olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Às vezes, nesse mundo aqui, ó, tudo corrido, esse mundo vai vendo, a gente deixa passar umas coisas que são muito importantes. O azar que a gente deixa passar. A sorte é que tá sempre passando por nós. Mas a gente esquece. Às vezes a gente percebe. Às vezes tá passando cosquinha na gente e a gente lá resolvendo problema. Pois é. Eu aprendi umas coisas com uma senhora. Porque eu nasci lá no interior, sabe? Nasci lá em Mogi das Cruzes. Aqui pertinho, né? Ali em Mogi das Cruzes. Tinha uma senhora que morava ali na Serra do Tapeti. O nome dela era um nome muito forte. O nome dela era Moara.
Moara significa por onde vem a vida. Mas ela era conhecida mesmo como Dona Rosa. E a Dona Rosa tinha no quintal da casa dela, assim, uns lugares assim, que era muito para receber as pessoas, sabe? A casa dela era daqueles murinhos baixinhos que pareciam que nem tinha. Vocês lembram daqueles murinhos? Sabe aquelas ruas de terra que tinha antes? Quem aqui já brincou de rua de terra? Levanta a mão. Quem aqui já brincou tanto em rua de terra que até enfiou o dedão assim na pedra, ó? Com a lata. Isso aqui é brincar, tá? A mãe Rosa, ela morava lá nesse lugar, assim, né? E na casa dela, assim, tinha um murinho baixinho, pra dentro tinha um jardim. E pra dentro um pouquinho tinha a varandinha. Sabe aquelas varandinhas antes da sala, assim? Na porta, assim? E tem aquele chãozinho vermelho que a gente fica com os pés tudo vermelhos. Vocês lembram disso? Ué, a casa dela era assim, né? E ela era uma pessoa muito conversadeira. Ela gostava muito de conversar com todo mundo. Ela gastava, acho que a maior parte do tempo da vida dela dormindo e conversando com as pessoas. Só que ela ouvia as pessoas de um jeito diferente. A gente não sabia explicar muito, não. Por causa desse jeito diferente que ela ouvia. Por exemplo, ela ouvia o outro na hora que tá
subir no morro, ela tava com a cestinha e tava com aquele tecido, com aquela rede assim na mão, e foi subindo num silêncio de quem conhecia aquela trilha há muito tempo, sabe? Ela foi subindo, foi subindo, foi subindo, chegou lá no Arco Bom Dia, eu falei assim, bem devagarzinho, assim, subindo atrás dela. Às vezes ela olhava pra trás, mas continuava subindo. Quando ela chegou lá em cima, eu escondi atrás de uma moita e fiquei olhando assim. Aí ela olhou pro céu. Sabe aquelas noites estreladas? Vocês já viram uma noite muito estrelada? Que a luzinha tudo que tá no céu? Pois. A mãe Rosa deixou a cestinha assim no chão, pegou aquela rede, abriu e segurou no peito assim, ó, e olhou pro céu. Igual que essas folhas estão aqui assim, ó. E ela suspirou com uma gratidão, como se ela já conhecesse aquele lugar de muito, muito tempo. E aí quando um vento forte bateu de repente assim, levou a sua rede, ela abriu um sorriso e ó, jogou a rede lá no céu. E aí quando a rede cortou assim, ela trouxe na rede uma estrelinha e um cometa. Olha só primeiro. Aí ela pegou, levou até a cestinha, colocou a estrelinha e o cometa na cesta, guardou a rede por cima, pegou a cestinha e foi descendo o morro. Desceu o morro com a tranquilidade. Desceu, desceu. Chegou lá naquele quartinho lá no fundo do quintal e guardou a cesta, a rede e os mistérios que estavam ali. Tinha descido muito devagarzinho, só ia assustar com a cesta. E desci e vi aquilo tudo. Aí mãe Rosa entrou pela porta da cozinha pra casa dela, ficou tudo escuro. Eu passei assim pelo canto da casa do silêncio e fiz embora. Cheguei em casa, olha desse tamanho, pensei, o que tá acontecendo? Mas no outro dia, eu acordei, fui pra rua comprar, vi minhas coisas, fui pra escola, foi a tardezinha, todo mundo indo lá, eu fui lá também pra casa de manhã. Aí, foi na hora que eu cheguei, assim, que eu vi uma canequinha de café, ela olhou nos meus olhos, assim, como se tivesse aprontado, não contar com nada. Eu olhei pra ela e falei, olha, nunca fiz bagunça, sabe? Aí ela só deu uma piscadinha assim pra mim, e aí eu fui lá conversar com o menino, e tal, e depois fui embora pra minha casa. E aí se passaram muitos dias assim, mas muitos dias assim, que eu, na hora de ir embora, deixava o povo embora pra trás, cortava e acompanhava a mãe Rosa na sua pescaria. Passaram-se muitos dias, eu até perdi o caminho, sabe? Aí eu sei, sabe, aquele dia quando o peito aberto assim, acordei assim um dia, tava um silêncio. Aí eu fui fazer meus treinos, fiquei, fui cuidar das coisas que eu tinha que cuidar. E no fim da tarde, quando eu tava andando na rua, correu a notícia que a mãe Rosa tava chamando todo mundo. Tava chamando todo mundo, quer dizer que ia conversar com nós ali da rua. Aí eu fiquei meio preocupado assim, a gente nunca tinha ouvido ela falar. Aí ela chamou nós fomos chegando na casa dela e aí tinha mais gente. Foi chegando, foi chegando. Aí ela recebeu todo mundo do mesmo jeito, conversar dele, brincar dele e tal. Aí nós tava todo mundo sentadinho assim, ó. Ela deu um suspiro, olhou no olho de cada um, com aquele silêncio que era dela. Olhou nos olhos de cada um como se conhecesse a história de cada um. Aí o povo foi ficando meio cismado. Aí ela falou, olha gente, queria dizer uma coisa pra vocês. Porque a vida é assim mesmo. Tudo tem a sua
já tava com a sua cestinha.